Eu quero falar com você sobre você pode diante de Deus apresentar, na verdade, a tua causa. Pleitear a tua causa, amém? O que significa pleitear? Segundo o dicionário é, na verdade, uma questão judicial, como na verdade um advogado. Ele vai pleitear a causa de uma outra pessoa. Ele é uma questão judicial, é litígio, uma demanda. Também é a defesa de um ponto de vista contrário, questões e discussões. Você pode abrir comigo, por favor, Isaías 43, o verso 25. Glória a Deus. Eu espero que Deus pegue você de jeito nessa noite, porque nós estamos falando e vamos falar sobre oração e como você, na verdade, se apresenta diante de Deus com a sua palavra. Como você pode, diante de Deus, colocar os seus argumentos, as suas razões e as suas questões no momento em que você ora. Amém? Você sabia que tem muitas pessoas, e nós temos salas de oração aqui, né? Às vezes passamos o dia inteiro, 2 horas, 1 hora, diante de cada culto. Mas você sabe que tem pessoas que oram, mas não sabem por que elas estão orando? Se você perguntasse para muitas pessoas, você está orando pelo quê? Diz, não sei, só estou orando. Você sabia que quando nós estamos diante de Deus e nós estamos em oração, nós devemos, na verdade, saber o que nós estamos orando. Nós devemos termos bem definidos aquilo que nós queremos diante de Deus. Porque senão nós podemos cair numa rotina em que nós ficamos soltando palavras no ar, mas sem nenhuma consciência daquilo que nós estamos apresentando para pedir diante de Deus. A oração, desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, é algo tão poderoso em Deus, porque é uma conversa em Deus, onde você se torna sócio de Deus, participante dos pensamentos, das suas vontades, e você juntamente com Ele, você muda o curso do mundo. Primeiramente, se você tem uma consciência do que é uma vida de oração, do que é a oração diante de Deus, né? Você vai entender então que você pode manipular de forma muito boa o seu amanhã, o seu futuro, o futuro da sua cidade, o futuro da sua família e o futuro da sua nação. Agora você imaginou eu e você passarmos horas e horas orando, horas e horas orando, e se depois de horas e horas orando, você, do que eu orei? Eu sei que existe uma oração de consagração que você ora em línguas, amém? A oração em línguas, ela tem o seu lugar. Digamos que eu e você só oremos em línguas durante um ano inteiro, sem parar. Você sabia que a oração em línguas, ela tem o seu lugar dentro da palavra de Deus, dentro da revelação. Ela vai te estabelecer dentro de um fundamento onde haverá revelações. Mas a Bíblia não fala somente sobre oração em línguas. A oração em língua, ela vai me edificar, construir uma fé forte em mim, mas ainda que ela construa uma fé forte em mim, se eu não souber chegar diante de Deus ou na presença dEle e apresentar argumentos diante de Deus daquilo que eu quero, daquilo que eu quero, na verdade, suplicar por alguém ou apresentar uma causa diante de Deus, eu posso orar em línguas e ainda assim, na verdade, acabar muito mal na minha vida. Você está entendendo que a palavra de Deus, ela não é só um lado. Ela tem, na verdade, do ponto de vista de Deus, você tem na oração vários campos. Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele diz que eu e você não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Diga, ansioso. Diga, inquieto. Diga, preocupado. Ele diz, você jamais não deve andar nessas 3 condições. Antes, porém, devem ser conhecidos diante de Deus essas coisas que estão tentando te preocupar, te inquietar, na verdade, te incomodar, pela oração. Diga, oração. Você entendeu? Se alguma coisa está tentando te perturbar, você deve fazer conhecido diante de Deus pela oração. Então não é só oração em línguas. A oração em línguas, ela é poderosa e tem seu lugar. Diga amém. Nós oramos muito em línguas, é verdade ou não? O tempo todo em línguas, né? Ela tem o seu lugar. Mas também deve ser apresentado diante de Deus aquilo que tenta roubar a minha paz. E é sobre isso que nós vamos dizer. Não só pela oração, mas pela súplica e pela ação de graças. Você sabia que tem oração que é ação de graças? Que é a oração de agradecimento diante de Deus. E como você se apresenta diante de Deus, você entende o apresentar, né, queridos? Como você, na verdade, conscientemente está diante dele e se apresenta com ação de graças.
Aleluia, vamos lá. Isaías no capítulo 43, verso 25 diz assim: sou eu mesmo, o Senhor, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Diga glória a Deus. Amados, como eu sou feliz com isso. Amém? Eu imagino se Deus fosse um Deus mau, rancoroso e vingativo, né? De novo você desce uma tropeçada, ele diz assim: vou esmagar como um inseto. Você já pensou se Deus fosse um mau caráter? Deus, ele é um bom caráter. Deus é um Deus de amor. Diga, Deus é bom. Aleluia, ele é bom. E esse Deus diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga os seus pecados e as suas transgressões. Amados, por amor de mim, porque ele se ama. Amém? Porque ele se ama, ele vai ter um relacionamento comigo que apaga as minhas transgressões e os meus pecados, porque ele se ama. Amém? E esse amor, ele pode, na verdade, transferi-lo a mim, porque ele se ama, ele consegue transferir. Isso não é um princípio? Jesus diz assim: você vai amar o teu próximo como eu te amei. Lembra disso ou não? Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Ele, na verdade, nos ama incondicionalmente. Você já parou para pensar na palavra incondicional? Fulano está na condicional, né? Mas você, então esquece. Você já entendeu o que é incondicionalmente? Hein, Mendes? Deus te ama incondicionalmente. Deus, ele te ama sem impor condições. Você já parou a pensar nisso? O religioso já pensa em liberdade para pecado. Mas para quem tem uma revelação de maturidade, diz assim: Deus me ama incondicionalmente, apesar de mim, do que eu faço, de quem eu sou. Ele diz: por amor de mim, é que eu apago as tuas transgressões. Por amor de mim, eu que apago as suas transgressões. Você está entendendo, querido? Você pode ser branco, verde, amarelo, azul, sabe? Você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro. Deus não está nem aí para isso. Deus te ama de graça, e por amor a Ele mesmo, Ele zera as tuas transgressões e os teus pecados. Diga amém. Quanta gente aqui era digna do inferno, né? Quanta gente aqui já vacilou, pecando, conhecendo a Deus, transgrediu e era para estar no inferno. Deus diz assim: é por amor a mim que você não está no inferno, porque as minhas misericórdias é a causa de você não ser consumido. Ele diz: além do mais, a minha bondade e a minha fidelidade, a minha misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Amados, Deus maravilhoso esse, né? Olha só, ele diz: sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Não se lembra mais. Diga: Deus não se lembra. Está bom para você ou não? Amém? Não se lembra mais. Isso muda a minha consciência, na verdade, de andar em justiça perante Deus. Amém? Ele diz no verso 26: pleiteie ou relembre o seu passado para mim. Por que Deus pede para que você se apresente diante dele e você vai pleitear, ou você vai apresentar as tuas causas, o teu passado para ele, né? Vamos discutir a sua causa. Olha o que Deus está dizendo: se coloque na minha presença e apresente os seus argumentos. O que Deus está dizendo é que você deve pegar a palavra dele, diante dele, e apresentar os teus argumentos. Ele diz que você deve pleitear a tua causa. Você entende? Como um bom advogado, ou melhor, um bom advogado, você deve, na verdade, apresentar a tua causa, as suas justificativas. Ele diz assim: me relembre a mim e vamos discutir a sua causa. Apresente o teu caso para provar a tua fidelidade ou que eu te justifique. Eu já te disse aqui, na verdade, que você é justiça de Deus, mas esse fato não sai da Bíblia. Existem momentos que você deve entrar num lugar em Deus, queridos, que você deve pensar e por discernimento descobrir algumas coisas que estão acontecendo, que você não deve se acostumar a dizer: isso não pode, isso não é normal, porque não bate com o que a palavra de Deus diz. Então ele diz assim: entre diante de mim e apresente as tuas razões. Amém? Glória a Deus. Alguém que diz que é mais importante, na verdade, você ter um conhecimento bíblico maduro. Preste atenção nisso, olha só. É mais importante você ter um conhecimento bíblico maduro do que você ter uma formação colegial privilegiada.
Ele diz, não é errado você ter estudo, amém? Mas tem tanta gente, amados, que tem doutorado, PhD, é mestre, é doutor, e mesmo assim, na verdade, está com a família destruída, e ele mesmo está caminhando para o inferno. Você entende? É mais importante você ter um conhecimento bíblico maduro do que muito estudo. Uma coisa não anula a outra, amém, queridos? Você deve estudar assim, deve crescer. Mas o conhecimento bíblico amadurecido vai trazer para você um fundamento. Diga amém. Agora eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 18. Por favor. Rapidinho, Gênesis 18. Você achou? Aleluia. Hoje é rápido, né? É só um clique. Gênesis capítulo 18, verso 23 diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com os ímpios? 24. E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. É tão interessante esse fato entre Deus e Abraão, porque, queridos, Deus é Deus, não é? Deus não é soberano? Você sabe o que é dizer soberano? É aquele, na verdade, que faz tudo sem prestar conta para ninguém. Ele é todo poderoso, ele une todo o poder, ele é soberano. Mas esse Deus soberano, esse Deus onipotente, esse Deus de excelência, ele resolveu fazer um contrato com o homem. E a partir desse momento que ele faz um contrato, um concerto, uma aliança com o homem, e olha que nós estamos falando de velha aliança. Quando ele resolve fazer um contrato com esse homem, esse concerto com o homem, Deus não pode mais fazer nada na terra sem antes comunicar a esse homem. Você já pensou nisso? Deus não pode agir na terra, Deus não tem o direito legal de agir na terra sem antes comunicar ao homem. Porque ele diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu a nós, os filhos dos homens. A partir desse momento, qualquer ação na terra, na verdade, Deus tem que conversar comigo e com você. E como que ele faz isso? Homens na velha aliança descobriram através da oração. A oração ela é tão poderosa, queridos. Na verdade, a oração é você unir força com Deus e exercer o mesmo nível, na verdade, de entendimento que Deus tem pela sua palavra e mudar o curso da terra. Olha só, queridos, Deus, ele não fez nada em relação a Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o pecado chegou até as suas narinas, aquele fedor, na verdade, chegou diante dele. E ele diz: eu vou destruir 2 cidades. Essas 2 cidades, porque era uma cidade, na verdade, cheias de pecado. Só que antes disso, ele foi falar com quem? Ele teve uma conversa com Abraão. Você sabe, queridos, que antes de grandes coisas acontecerem nos Estados Unidos, que aconteceram no Brasil, você lembra da época que o Collor assumiu, ele roubou o dinheiro da nossa poupança? Quem é dessa época? Tinha gente que não perdeu quase nada, mas teve gente que perdeu muita coisa. Lembra disso ou não? Você sabe que antes disso, uma semana antes, Deus revelou algo, na verdade, ao pastor David Robertson, e ele comunicou ao Bernardo o que ia acontecer. 7 dias depois, houve o golpe no Brasil, né? Que ele pegou a poupança, o dinheiro de todo mundo, ia entregar depois, acho que em 12 ou 18 parcelas. Lembra disso? Que muitos empresários se mataram, pessoas se mataram por causa disso ou não? Amados, quando Deus, nos Estados Unidos, quando ia haver, na verdade, um período de dificuldade, algumas vezes Deus comunicou ao irmão Reagan, para que ele se preparasse. Comunicou muitos homens na terra de fatos que haveriam de acontecer na terra. Aqui você encontra, na verdade, Deus conversando com um homem sobre um fato que aconteceria de 2 cidades serem destruídas. O maravilhoso aqui, eu e você somos maduros, diga amém. Totalmente maduros. Nós sabemos que aquelas 2 cidades, quando Deus fala uma coisa, Deus não joga a palavra no ar. Deus, ele já foi no futuro, então ele volta e nos conta o que vai acontecer no futuro, não é assim? Nós sabemos que aquelas 2 cidades seriam destruídas, e elas foram destruídas. Mas o contrato que Deus tinha com aquele homem não permitia que Deus fizesse isso antes de falar com ele. E o mais interessante
era o poder e a autoridade que esse homem tinha nesse contrato, nessa aliança, de vedar ou não o acontecimento. Parou para pensar nisso? Ele diz assim: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Deus dá a condição de Abraão argumentar com ele sobre a destruição. Agora você pode me dizer por que Abraão, na verdade, argumentou com Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Pode dizer rapidamente? Por causa de Ló. Tiago e Judas, na verdade, um dos dois, vai dizer o seguinte: que Ló todos os dias afligia sua alma justa diante daquela cidade de pecado. Você lembra nisso no Novo Testamento? A Bíblia diz que ele era um justo. Abraão tinha um parente lá. Claro que se Abraão sabia que ele tinha um parente naquela cidade, duas cidades que seriam destruídas, queimadas e exterminadas, haveria a possibilidade de ter mais pessoas inocentes naquele lugar. Então ele lança um número diante de Deus. Deus disse: se tiver esse número, não tem destruição. Eu vou poupar as duas cidades. E Abraão vai abaixando de 10 em 10. Lembra disso ou não? De 10 em 10. Chega um momento, na verdade, que Abraão para. Mas você sabe que, pelo conserto e o contrato que Abraão tinha com Deus, Sodoma e Gomorra poderia ser evitado de ser destruído? Parece ser uma incoerência o que eu acabei de dizer para você, mas não é, queridos. Não é. Eu disse: se Deus sabia, na verdade, que a cidade ia ser destruída, ele comunicou a Abraão. Só que Deus não pode fazer sem antes comunicar aquele que ele tem uma aliança. E a outra parte, Deus faz a parte dele na aliança, e a outra parte faz a parte dele na aliança. Os dois concordam. Você entende? Se Abraão tivesse dito, você que conhece a Deus, você que é amador, se Abraão tivesse dito para Deus assim: não destrua a cidade, eu vou pregar a palavra, eu vou anunciar a palavra. Amados, eu acredito que Deus diria assim: vá, Abraão, vá e pregue a palavra, para que haja salvação lá. Amados, os homens no Velho Testamento tinham um poder e uma autoridade através da oração. John Wesley, na verdade, o grande avivalista, na verdade, do século passado, século retrasado. Você conhece a história de John Wesley? Na verdade, um homem cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: eu tenho a sensação de que Deus é limitado pelas nossas orações. Você conseguiu compreender o que ele disse? Na verdade, Miles Moore diz o seguinte: que a oração é o homem dando autorização para que os céus intervenham nos assuntos da terra. E é somente, amados, através da oração, através do conhecimento bíblico que nós temos da palavra, que nós podemos dar a Deus a autorização para que as coisas aconteçam na terra. Para muita gente aqui, na verdade, que está ouvindo essas palavras pela primeira vez, parece que Deus, na verdade, ele desce no nível do homem de igualdade, e que o homem diz não para Deus. E para o teu espanto, é exatamente isso. A aliança, na verdade, coloca o homem na condição, amados, de igual para igual, interferir nos assuntos da terra. Você sabia que Adão era o Deus desse mundo? Quando Deus o criou, quando ele criou os céus, terra, na verdade, Deus não iria agir na terra. Ele iria agir através de Adão na terra. E através de Adão e da sua família, e dessa família que se estenderia, na verdade, Deus alcançaria todo o seu propósito, que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Assim na terra como é no céu. A terra seria, na verdade, um reflexo daquilo que é no céu. Adão era o homem mais poderoso dessa terra. Você lembra que quando Deus o criou, ele não disse: me adore, me louve, na verdade, cante para mim e dance. Não, ele não disse isso. Ele diz assim: exerça domínio. O homem, na verdade, ele foi criado, segundo Deus, para exercer domínio, primeiramente na sua vida, e depois nas coisas que foram criadas por Deus. Amém? Jesus Cristo veio e deu continuidade nisso. Adão, na verdade, traiu a Deus, e o que ele fez? Entregou o poder a Satanás. Então Satanás, ele passou, segundo a revelação de Paulo, em 2 Coríntios 4:4, ele passou a ser o Deus desse século, desse mundo. Agora imagine, queridos, se você vê no noticiário, se você vê como está o mundo hoje, o mundo não está no controle de Deus, como algumas pessoas pensam. O irmão Reagan fala a respeito de um ateu que diz assim: olha, eu ouvi
de um ateu dizendo assim: as pessoas dizem que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele diz: isso me causou uma confusão, porque se Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é um pouco desorganizado, porque parece que o mundo fugiu do controle. Ele tem a razão, queridos. Deus não tem o controle de todas as coisas. Escute, Deus tem o controle da sua palavra. E toda pessoa que está na palavra de Deus, Deus tem o controle sobre todas as coisas debaixo da tua palavra. Amém? Deus não interfere, na verdade, na vontade daquele que não quer ter um relacionamento com Ele, de pessoas que querem continuar a pecar ou ter uma vida longe dEle. Deus, Ele não tem esse controle. Ele estabeleceu a sua palavra um limite. Ele não vai, na verdade, transgredir. Ele vai até o ponto, na verdade, em que o homem e a mulher têm uma decisão de servi-lo ou não. Independente se eu e você nascemos de novo, se eu e você fomos bombardeados de revelações, Deus ainda, a cada dia, a cada momento, cada hora, está respeitando a minha decisão. Diga, é uma decisão. Diga a vida, a morte, diga a saúde, a doença, diga a prosperidade, diga assim, a pobreza. É uma decisão. É uma decisão, queridos. É uma decisão. E Deus não tem o controle da minha vida quando eu digo não para Ele. Ele só reinará nos limites em que a sua palavra alcança o meu coração. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses homens da velha aliança, eles entenderam esse tipo de conceito. Amém? E antes dessa destruição de Sodoma e Gomorra, que eu acabei de ler para você, Deus então vai comunicar, na verdade, a Abraão. Esse é um fato, na verdade, que eu e você devemos prestar muita atenção. Porque a Bíblia diz que eu e você devemos seguir os mesmos passos de Abraão, o mesmo passo. Há pessoas que tiveram um comportamento e uma atitude na Bíblia que é uma lição para mim e para você. O irmão Reagan e tanto o pastor Cris diz assim: preste atenção no comportamento e na atitude daqueles homens que receberam de Deus. E se você imitá-los, você vai encontrar uma chave. Porque aquilo que Deus fez para aquela pessoa, Ele fará também para cada pessoa que tiver o mesmo tipo de atitude e comportamento. Amados, você lembra de Josué? Você lembra de Josué? Josué e Caleb, você lembra disso ou não? Josué que substituiu Moisés depois da sua morte. A Bíblia diz que o Jordão se abriu como o Mar Vermelho se abriu. Lembra disso ou não? A Bíblia diz que o sol parou. Ele orou. Nós estamos na nova aliança, diga amém. Talvez seja uma revelação para você. Nós estamos na nova aliança. Você já parou para pensar, dizer assim: qualquer dia desse eu vou orar e vai parar o sol? Já pensou nisso ou não? A grandeza disso. É claro que houve uma necessidade, mas você conseguiu imaginar, dimensionar o tamanho do milagre? Foi por causa da oração. Oração. Porque eles oravam de forma confiante, na verdade, sabendo que Deus responderia. Eles tinham uma consciência de que eles tinham um contrato, eles tinham um concerto. Deus diz assim: olha, eu vou ter um contrato e uma aliança com você. Da minha parte, está aqui. Você já fez contrato com alguém algumas vezes? Não? Você já leu? Você tem costume de ler contrato? Não. Você tem que ler, né? Aqui, ó. Essa é a sua parte. Direitos e deveres. Aí você vê a sua parte. Aí na sua parte também você tem direitos e tem deveres. A questão é que a religião, na verdade, o diabo tem enganado tanta gente que elas acham que só tem deveres. Elas têm que orar, jejuar. Elas têm que, na verdade, fazer todo tipo de diaconia, na verdade, para orar e Deus responder. Logo no início nós lemos aqui, queridos, que ele diz: sou eu que apago as vossas transgressões. Não é isso ou não? Como que alguém pode orar de forma efetiva quando se sente condenado por causa de um erro? Ele diz: eu apago e não lembro mais. 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, né, que se nós confessarmos, Ele nos perdoa e Ele nos purifica de toda injustiça. Você entende? Quando você sabe que no processo você pode ter alguns deslizes, não que você fará de forma premeditada, mas que mesmo esses tipos de deslizes, nós acabamos de ler algo tão interessante que eu quero chamar a tua atenção. Nós sabemos que Deus perdoa o pecado, diga amém. Você já foi perdoado de algum pecado? Já. Só que além de pecado, Deus perdoa transgressões. Você sabe o que é isso? Há uma diferença entre pecado e transgressão. Tudo é erro. Pecado é errar o alvo.
De alguma forma você errou algo, você entrou num caminho errado, você pecou. Transgredir é algo que é colocado para você, não ultrapasse. Lembra da linha, né, Ana? Lembra da plaquinha, não pise na grama? E tem um caminhozinho assim, você vê um caminhozinho no meio da grama, se não tem grama. Não ultrapasse 80 quilômetros, o pessoal passando a 120 quilômetros. Transgredir sempre tem um aviso, não faça. As pessoas fazem de forma deliberada. Ele diz, além de eu perdoar quando você erra o caminho, o alvo, eu perdoo quando você transgride porque quer transgredir. Por amor a mim mesmo. Não é bom isso, queridos? Essa minha consciência, essa sua consciência, nos dá liberdade de orarmos a Deus de forma muito tranquila. De que eu tenho um conserto, eu tenho uma aliança com Ele. No Velho Testamento, então, você vê que Josué, além dele abrir o Jordão, ele ora para o sol. Você vai ver Elias, que é citado por Tiago, lá no Novo Testamento, o irmão de Jesus, diz que Elias orou e caiu fogo do céu. Orou e não choveu por 3 anos. O que ele fez? Ele orou. Você entende então a importância da oração, queridos? Aleluia. É uma compreensão desses contratos que ele tem. Diga comigo assim: melhores contratos, melhores concertos. Aleluia. Contratos e concertos na nova aliança. Abra comigo Hebreus capítulo 8. Horário, viu? Não esquece não, vai me sinalizando. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Deixa eu mostrar para você alguns contratos que você tem. Quanto tempo tem? Ok. Você achou? Hebreus capítulo 8, versículo 6. Você pode repetir comigo? Diga assim: está na nova aliança. Diga, foi escrito para mim. Amém. Hebreus 8, 6 diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha só, ministério excelente, aliança excelente e promessas excelentes. Ministério excelentes, aliança excelente e promessas excelentes. Você tem um ministério mais excelente do que a velha aliança. Então, se nós conhecemos a história de Abraão, o nosso ministério do qual Deus nos chamou hoje é mais excelente do que o ministério de Abraão. Se você se admira do ministério, na verdade, de Davi, as proezas de José, Josué, desses homens, Sansão, essas mulheres, Raabe, todas elas, o ministério nosso é muito mais excelente. A Bíblia está dizendo, o que você exerce hoje, amado, se eu pudesse abrir a consciência de vocês para que vocês entendessem isso. A grandeza do seu ministério, a grandeza e a excelência da aliança que você tem, que é superior, e promessas são superiores. Diga amém. Ainda que pela fé, diga amém. Glória a Deus. Superior contrato, superior aliança, superior promessa. É a Bíblia que diz. Aleluia. Aceite o desafio. Você aceita? Vou propor um desafio para você. Aceite. Abra comigo Isaías. Eu acredito que é Isaías. Não, é o mesmo texto que nós lemos agora. Foi 45 ou 43 que nós lemos? 43? Ok. Vamos lá. 43, 25 e 26. Você abriu? Já vou ler. Diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Agora nessa tradução diz assim: desperta a minha memória. Deus dizendo para você: me lembre, desperte a minha memória e apresente as tuas razões, para que eu possa te justificar. Aleluia. Amados, ele fala sobre juízo e razão. Ele diz: apresente na verdade as tuas causas, entremos em juízo, apresente as tuas ações, e você será justificado. Quando você tem esse tipo de comportamento, glória a Deus, aleluia. Quando eu e você, amados, nós vamos orar, tem que haver na verdade uma consciência na minha vida e na sua vida. Primeiramente você deve se colocar em pé diante de Deus, sabe? E você deve apresentar o seu caso perante Ele.
Você pode pensar em uma condição na sua vida que está roubando a tua paz. Você se coloca, porque você conhece a Deus. Ele diz assim: se apresente diante de mim, apresente a tua causa, vamos discuti-la, apresente para que eu possa, na verdade, te justificar. Nessa leitura que a gente fez o texto, na verdade ele diz: desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresente as tuas razões, na verdade, para que eu possa te justificar. Eu e você, nós vamos orar, queridos. A maneira como nós devemos nos apresentar diante de Deus não é jogar palavras para o ar. Não é só: Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é só isso. Na verdade, nós nos colocamos diante dele, em posicionamento diante de Deus, e nós vamos apresentar a nossa situação. De repente você está com uma enfermidade. Quantas vezes você já ouviu isso? De repente, qualquer tipo de problema, você vai apresentar a tua causa diante de Deus. O que ele está dizendo é: Mendes, entre na minha presença. Wagner, entre na minha presença, esteja diante de mim e apresente a tua causa. O que você está passando? Então eu me apresento diante de Deus e digo: Senhor, eu estou tendo um problema nessa área. Eu não estou conseguindo vencer essa área. Eu não estou conseguindo prosperar nessa área, avançar nessa área. Então eu me coloco diante de Deus, me coloco em posição. Isso é oração. E eu vou apresentar a Ele uma deficiência, algo que está me roubando aquelas bênçãos. Se a palavra diz no Novo Testamento que eu estou num conceito melhor, num contrato melhor, rapaz, num contrato pior, eles faziam parar o sol, chover, na verdade fogo, não chover na terra, abrir o mar vermelho, abrir o Jordão, fazer comida cair do céu. Num contrato pior, num contrato melhor, o que nós podemos? Então essa razão, quando você vê alguém no Velho Testamento diz assim: peraí, se esse caboclo, na verdade, ele estava numa condição pior do que a minha, e ele podia, através da oração, mudar o curso da história. Amados, Josué, na sua oração, mudou, na verdade, eu não sei dizer, me diz aí, né? O sistema solar, alguma coisa assim, não foi ou não? Ele mudou o universo, a rota do universo. Você está entendendo? Pela oração. E ele estava numa condição de aliança pior. Hebreus capítulo 8, você quer essa? Vai dormir com essa. Hebreus capítulo 8, o autor diz assim: se aquela aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de se colocar uma outra. E ele diz assim: e dizendo velho, né? Velho, deveria estar prestes a acabar, porque foi posicionada uma outra e melhor aliança. Então o Velho Testamento, na verdade, ele foi só um degrau para que você subisse para um outro degrau. A Bíblia diz que Deus tinha reservado para mim e para você coisas melhores, queridos. Melhores. Amém? A nossa vida não é isso. Aleluia. Se coloque diante de Deus. Não é isso, é esse caos que eu estou falando, entendeu? Não deve aceitar isso. Por isso que você deve se apresentar diante de Deus. Por que você vê crente de boca aberta na igreja, ombrinho caído, dormindo? Porque você vê, na verdade, pessoas ainda se acostumando com situações que não deveriam se acostumar mais. Amados, o fato de nós rodarmos e cairmos no mesmo lugar, temos os mesmos testemunhos que não glorificam a Deus, isso não pode mais. Para alguém, para nós que estamos há 4 anos e meio, bombardeado, na verdade, pela palavra de Deus. Você nunca ouviu desse púlpito dizendo que você não presta, que você não vai dar em nada. Você já ouviu? Tantos pregadores vieram do rema, do verbo da vida. Você já foi lá dizendo assim: levante, rapaz, acorda, homem, pega o que é teu e vai viver o melhor de Deus. Não é verdade isso, queridos? Aleluia. Eu sou grato pela vida dessas pessoas. Você é grato? Eu imagino se 4 anos e meio aqui, alguém dizendo para você: você não presta, você não vale nada, você não vai dar em nada, você é um fracasso. Deus é mais, está todo mundo morto, sepultado aqui, é verdade ou não? Ao contrário, você ouviu boas palavras. Então se coloque em pé, não agora, se coloque em pé diante de Deus, numa atitude, apresente o teu caso: Senhor, de novo eu vim parar nesse lugar, e o Senhor não está nesse lugar. Aí eu não sei qual é o lugar que você está, entendendo ou não? Mas você sabe que Deus não está nisso, não. É verdade ou não, queridos? Senhor, de novo eu vim parar nesse lugar. Estou aqui, estou quebrado, estou doente, estou lascado. Senhor, só a graça. Isso não é o céu, isso não é um bom lugar, isso não é bom, agradável e perfeito, não. Isso não é dom que desceu do céu, não.
Primeira coisa que você criou uma consciência, na verdade, que Deus não está nisso. Tá certo ou não? O problema é você se acostumar com isso. Se acostumar, não pode se acostumar com isso. Ele está dizendo assim: rapaz, acorda, mulher, acorda. Se apresente diante de mim e coloque a tua causa. Vamos discutir, argumente, para que eu te justifique. Na verdade, Deus não quer te justificar, Ele já te justificou em Cristo Jesus. O que Deus quer, Ele diz: me lembre, me relembre. Deus não precisa, amados, tomar fosfosol. Quem é da época do fosfosol? Aqueles que são depois de 1970 lembram disso, né? Tomar fosfosol para ter a memória boa. Era um comercial. Deus não se esquece, amado. Deus não está gagá, amém? Deus não está, passou do tempo, não. Deus lembra de tudo. Ele quer saber se você lembra. Ele se apresente perante mim. Você lembra? Lembra? Me lembra. Na verdade, quando Ele diz para você lembrá-lo, quer saber se você lembra. Senhor, de novo estou nesse lugar, Pai, olha essa situação. Aí o que você vai fazer, queridos? Você se apresenta diante dele com a palavra. Você vai pegar a palavra quando ele diz assim: ei, se apresente, vamos discutir, vamos entrar em juízos, e pleiteie o teu caso. Você se apresenta: Senhor, estou diante do Senhor, estou num lugar não bom, numa situação, só que eu vou te apresentar a palavra. O Senhor diz aqui. Então você vai pegar textos que concordam com o que você, na verdade, está precisando. Está no sal, querido, está na miséria, está na necessidade, está enroscado, tá? Amado, se levante todos os dias, porque o diabo todos os dias vai vir contra você. Ele é persistente nisso, é ou não é? Agora, você é persistente de pegar a palavra e todos os dias diante do Senhor, a tua palavra diz, e citar todos os textos. Primeiramente, você sabe os textos que falam sobre prosperidade, sobre que Deus tem prazer na tua prosperidade e que a bênção dele não acrescenta dor. Você sabe onde estão esses textos? Você sabe os textos, na verdade, que são melhores? Nós estamos debaixo de uma melhor promessa, excelente promessa, superior, que fala a respeito da tua cura. Você sabe onde estão esses textos? Você sabe em oração se apresentar diante de Deus e dizer assim: olha, lá no capítulo tal, no versículo tal, olha a tua palavra aí está dizendo. Eu estou apresentando a tua palavra. Você não está bravo com Deus não, viu? Na verdade, você está com autoridade. Não é contra Ele não, queridos. Deus não tem nada, né? Deus não é contra você. Quantos minutos? 10 minutos. Deus não é contra você não, amém? Deus não colocou nenhum tipo de situação na minha vida e na sua vida. Mas você se apresenta com a palavra diante dEle. Ok? Qual é o teu problema? Aonde que você está? Ele está dizendo: levanta daí, rapaz. Vem conversar comigo. Quero saber se você lembra o que minha palavra diz. Apresente a palavra que eu disse, que eu deixei, apresente para mim. Quando você apresenta, amados, é glorioso. Amém? Vamos lá. Eu mesmo sou que apago as suas transgressões por amor a mim, e dos seus pecados não me lembro. Desperta-me a memória e entremos juntos em juízo. Apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou pular 2 textos aqui, porque eu quero chegar num testemunho. Aleluia. Isaías no capítulo 60, 21, ele diz assim: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Você sabe que essa é uma palavra em Isaías, mas Isaías, na verdade, ele é um profeta messiânico. Ele profetiza coisas acerca do Messias, do reino do Messias e das promessas do Messias. Amém? Ele está falando de nós como filhos, quando ele cita aqui: somos nós os filhos de Deus. Amados, diga assim: todos nós somos filhos. Amém. Em João no capítulo 5, versículo 7, João 15, 7, ele diz assim: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, então você vai pedir o que você quiser e será feito. Vamos lá. Se você permanecer em mim, não é muito conhecido esse texto, não? Se você permanecer em mim e eu permanecer em você. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, então você vai pedir o que você quiser e será feito. A questão aqui é a oração. Os pedidos que não são realizados, talvez seja que nós estejamos nele, mas a palavra não está em nós. O que ele está querendo dizer é que se eu estou nele pelo novo nascimento,
mas as palavras dele são reais em mim, vivem em mim diariamente, o que eu pedir, queridos, não terá nenhum tipo, na verdade, não será contrariado, será feito. Interessante que essa palavra pedir no grego é a mesma palavra no original, na sua raiz, que demandar. Demandar. Tudo que você demandar será feito. Tudo que você orar apresentando a tua causa, o seu argumento será feito, será realizado. Diga amém. Aleluia. Isaías 59, vai lá para lá rapidamente. Eu vou ter que agora colocar uma marcha que eu preciso terminar esse texto. Aleluia. 59 de 9 a 11. Olha o que ele diz. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que o pensamento de vocês. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Há um propósito: da água e da neve cair, regar a terra e produzir seus frutos. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha só, queridos, a palavra de Deus irá prosperar. Você lembra Jeremias capítulo 1, versículo 12? Ele diz: eu, o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. De que lado está o problema da aliança, do conserto e do contrato? Se eu reconheço que Ele é fiel na sua parte, que Ele não vai, na verdade, mentir ou dar para trás, fica fácil essa consciência de eu também estabelecer uma fidelidade na minha parte do contrato. Amém, queridos? Aplicações práticas na nossa vida, nossa quarta parte, para nós terminarmos. O irmão Reagan fala a respeito de um senhor chamado Renner. Esse homem, na verdade, era um dos seus diáconos, superintendente da escola bíblica dominical. Um homem muito importante na igreja dele, alguém que ele amava muito. E esse homem, na verdade, ele tinha visitado esse homem há poucos minutos, ele estava ainda na cidade de carro, e de repente alguém parou e disse assim: irmão Reagan, pare o carro. Ele disse: o que foi? Ele falou: o senhor sabe que o irmão Renner acabou de falecer? Ele disse: não, eu estive com ele há 15 minutos. Estive com ele no acampamento há 15 minutos, lá onde estão as máquinas e tudo mais. Ele disse: pois é, assim que o senhor saiu, ele subiu a casa de máquinas e ele escorregou, ele caiu no meio dos maquinários e ele faleceu. O irmão Reagan correu para lá e no meio de uma grande turma dos funcionários ele abriu o caminho. Então ele encontrou aquele homem, na verdade, meio que esmagado, amortecido. E quando ele chegou, havia na verdade um doutor chamado Garrett, esse doutor, esperando alguns especialistas chegarem, a ambulância chegarem, e disseram: ele está morto, não toque nele. O irmão Reagan chegou perto dele, a filha dele, que aparentemente trabalhava naquele lugar, chegou e perguntou para o doutor assim: como que está meu pai? Ele diz assim: ele morreu, ele faleceu. Ela olhou para o irmão Reagan olhou para ela, e ela diz assim: ainda bem que eu e o senhor, irmão Reagan, temos uma informação diferente dentro. Ele disse: pois é, nós temos uma informação. O irmão Reagan, diante daquele homem, não tocando nele, porque não poderia tocá-lo, mas ele diz assim: eu não permito que você morra. Então demorou muito tempo, chegou a ambulância. O irmão Reagan entrou dentro da ambulância e foram, na verdade, para o hospital. 3 especialistas, na verdade, examinaram aquele homem. Ele estava em choque, o pulmão, ele foi esmagado em parte do seu pulmão, dentro do seu corpo, houve hemorragia, ele estava em choque. Então os médicos disseram, os especialistas disseram assim: olha, nós não podemos nem, na verdade, tentar despertá-lo, porque ele vai morrer, ele está em choque, ele não vai durar, ele não vai passar. E o Reagan ficou, ele estava no quarto, na UTI, e o Reagan ficou naqueles quartos de hospedagem que você pode ficar. E durante a noite, na madrugada, tinha uma enfermeira que cuidava daquele homem. E o Reagan lá, declarando a palavra, orando, e deu uma cochilada. Ele acordou com a enfermeira e ele perguntou assim: como é que ele está? Ele está vivo?
A enfermeira diz, ele não passa das 7 horas da manhã, era 2 horas da manhã. 3 dias nessa situação. Os médicos disseram, ele não vai sobreviver, já era para ele ter morrido. E as orações e a confissão do pastor Reagan estava segurando aquele homem em vida, ali. E algo aconteceu, queridos. E na terceira noite, o irmão Reagan estava sentado, ele estava lá na cama, no caso, e ele cochilou. Quando ele cochilou, ele acordou pelo barulho da enfermeira de madrugada, por volta das 2, 3 horas da manhã. Ele diz assim, como que está o irmão Renner? Ela diz assim, ele não morreu ainda, né? Mas ele não passa das 7, olha a informação, ele não passa das 7 horas da manhã. E todos os dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o quadro era pior. O irmão Reagan se levantou, foi até o pátio, no estacionamento. Ele pegou, na verdade, a sua Bíblia, ele levantou, ele se colocou diante de Deus e ele leu esse texto. Isaías 43, verso 25 e 26. Se apresente perante mim, pleiteie a tua causa, mostre as suas razões, né, me traga a memória, e nós vamos entrar em juízo para que eu, na verdade, te justifique. Ele diz assim, eu estou diante da tua presença e agora eu vou pleitear a minha causa. Eu não permito, na verdade, que o irmão René morra, porque, número 1, ele começou a pontuar, ele é, na verdade, o meu diácono. É o melhor diácono que eu tenho na minha igreja. Esse é o motivo porque eu não permito que ele morra. Olha só que interessante. Ele diz, segundo, ele é superintendente da minha escola dominical. Ele é o tipo de superintendente quando as pessoas estão indo, né? Quando as pessoas faltam, ele corre atrás das pessoas, visita as pessoas. Eu não quero que ele morra por causa disso. Outra coisa, ele tem na verdade 50 e poucos anos. O Senhor nos prometeu, o irmão Reagan com a Bíblia, falando com Deus. Sabe qual é aparentemente a visão? É que ele entrou diante do trono como um advogado e ele colocou, na verdade, as suas questões na mesa, diante do juiz. E ele disse, e outra coisa, esse homem, na verdade, é o que mais contribui na minha igreja. E o Senhor sabe, Pai, como são os crentes. Ele diz, esse homem é o que mais contribui. E que se ele morrer agora, na verdade, quanta dificuldade nós vamos ter. E o irmão Reagan começou a apresentar razões. E eu digo, por que eu não autorizo que ele morra? Porque a morte nada tem a ver com o Senhor. A morte é inimiga tua e ela é o último inimigo a ser destruído. Por isso eu não permito que ele morra. E ele virou então e ele diz, e agora, para você Satanás, eu ordeno, para você morte, espírito de morte, deixe ele agora no nome de Jesus. 3 dias depois, na UTI. Quando ele voltou, ele sentou, o irmão já estava mais corado, morrendo corado. Quando o médico chegou, por volta das 7 horas da manhã, ele foi lá e olhou, aí ele chamou a enfermeira depressa, venha para cá, vamos transferir para outra sala. Ele virou para o irmão Reagan, e ele diz assim, eu não sei o que aconteceu, mas esse homem acabou de escapar. Esse homem acabou de escapar da morte, e ele vai se recuperar. O irmão Reagan não contou isso nem para ele, nem para ninguém. Amados, uma semana depois, o irmão René foi dar testemunho na igreja do pastor Reagan. E ele diz assim, quando eu estava lá na UTI, né, eu estava meio acordado e meio que dormindo. E eu olhava para o céu e eu via alguém, uma pessoa, né, que eu não sabia quem identificava, devia ser Jesus, pelo que ele descreveu, mas ele não soube identificar, que o chamava. Então ele ia, ele subia. Mas de repente depois ele descia. Alguém estava puxando ele para baixo. Alguém lá em cima, isso ele contando. O homem que saiu, o homem que caiu lá de cima, ficou com os pulmões esmagados, né? Estava em choque. Ele contando. Então, aquele ser de branco então ele subia. Ficava lá, aí de repente ele descia. A terceira vez, e ele disse assim que ele ouviu os médicos. E nesses relatos ele ouviu o médico dizer, né? O médico disse para o irmão Reagan, ele ouviu, ele estava inconsciente, mas ele ouviu, né? O médico dizendo assim, esse homem não está nem morto nem vivo, ele está intermediário. Ele falou, nunca, quando o homem se recuperou, ele falou, nunca alguém que chegou tão longe perto da morte pôde voltar novamente. Ele disse, de alguma forma, o médico disse para o irmão Reagan, a oração de vocês está impedindo que esse homem morra. Olha que interessante, queridos, o poder da oração. Terceiro dia, ele entrou no céu, irmão Renan. Ele viu todos os seres
a igreja que já foi para lá, os santos de branco, ele viu os anjos cantando, ele ficou todo maravilhado, ele viu Jesus, ele se colocou no meio do corpo que estava cantando aquelas canções maravilhosas, aquele ambiente do céu, ele viu os anjos, ele viu Jesus chegando para ele. Sabe quando vai no meio da multidão, cortando e chegando em você? Ele ficou vendo, vislumbrado. Ele já estava doidinho para cair nos pés de Jesus, para adorar Jesus. Quando ele ia fazer Jesus assim: você tem que voltar. Ele diz: eu não quero voltar. Ele diz: você tem que voltar. Ele diz: eu não quero voltar. Ele diz: você tem que voltar. Ele diz: por que eu tenho que voltar? Ele falou: vem aqui. Ele disse que como uma janela se abriu e ele viu aquela situação do irmão Reagan no estacionamento dizendo assim: eu não autorizo a morte dele e eu declaro, manda ele de volta, eu não vou deixar ele morrer, volte. Ele ouviu a cena no céu com Jesus. Aí Jesus diz assim: você não pode ficar. Ele diz: por que eu não posso ficar? Porque o irmão Reagan pediu para você descer. Ele não deixa você estar aqui, você vai descer. Ele contou isso uma semana depois, o irmão Reagan ali, e eles estavam num estado de coma, queridos, profundamente. Isso é maravilhoso ou não é? É maravilhoso ou não é? Isso é o poder da oração e é o poder da aliança que você tem. É por isso que eu e você, queridos, nós somos parceiros de Deus nos assuntos da terra. Mateus 8,18 diz assim: o que eu e você ligarmos nessa terra terá sido ligado nos céus. Nós interferimos, queridos, na cidade de Dias d'Ávila, nós interferimos na cidade de Camaçari, nós interferimos nos bairros, nas decisões. Nós temos um poder, não em decisões pessoais, mas nós temos um poder e uma autoridade que muitas vezes a igreja não lembra disso e não percebe disso. Amém? Quando qualquer circunstância se levantar diante de você, você pode se levantar, se posicionar, pegar a tua Bíblia e dizer: a tua palavra diz. Sabe o que acontece, queridos? O céu, na verdade, está de acordo nesse novo contrato que você tem, nesse novo concerto. Sabe o que acontece, em outras palavras, e finalizando mesmo, quando você pega a palavra e diz assim: Pai, a tua palavra diz lá em 1 Pedro 2,24: verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e pelas suas feridas eu fui sarado. Lá em Romanos 8,11 diz que o Espírito que trouxe Jesus dentro da morte habita em mim. E na verdade é esse Espírito que dá vida ao meu corpo mortal. Quando você diz isso, amados, é como se você estivesse diante do juiz de Deus e apresentando a tua causa. Sabe o que acontece? É ser aberto, é só para você entender. É como se fosse aberto um contrato, uma aliança. Ele tem contrato, ele tem aliança. O que ele falou está validado, é o que vai acontecer. Mas isso é uma questão de consciência. Consciência. Essa irmã, na verdade, que morreu com 91 anos e estava com 82, nas suas costas, na verdade, tinha 7 tumores de cânceres e tinha tomado todo o seu estômago apodrecido e tinha tomado conta das suas costas. Quando o irmão Reagan diz assim: por que você vai morrer doente? Nem é mais fácil você ir para o Senhor saudável? E não é mais fácil Deus ainda te usar muito mais nessa vida? Ela diz: eu concordo. Ele leu a palavra, ela aceitou. Ela morreu com 91 anos, ganhando almas para Jesus. Você tem um livro poderoso. Você tem um livro poderoso. Às vezes nós não temos consciência disso. Você tem a palavra, você tem aí um código, na verdade o código dos céus. Amém? A tua constituição está aí, quem você é, os seus direitos, o que te pertence. Você crê nisso, queridos? Amém? Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus?